Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O da República, Paulo Gonet, recorreu na terça-feira da decisão do ministro do Supremo Dias Toffoli, que anulou os atos praticados pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra o empresário e réu confesso Marcelo Odebrecht na Lava Jato. O Gonet solicita que Dias Toffoli reconsidere a decisão ou que o caso seja enviado ao plenário da Corte se o pedido da PGR não for atendido. Na manifestação, o procurador argumenta que o ministro Toffoli anulou as decisões da Vara de Curitiba, mas não invalidou o acordo de colaboração premiada firmado por Marcelo Odebrecht. Abre aspas. Se o acordo de colaboração celebrado na Procuradoria-Geral da República não pode ser tido como nulo, e não o foi pela decisão agravada, não há falar em nulidade dos atos processuais praticados em consequência direta das descobertas obtidas nesse mesmo acordo. Fecho aspas para um trecho da manifestação aí do PGR. Paulo Gonet ressaltou ainda que os acordos de delação premiada dos executivos da Odebrecht foram fechados com a própria PGR e não pela Força Tarefa de Curitiba. Hoje, quarta-feira, quero dar as boas-vindas. Silvio Navarro, muito boa noite. Quero ouvi-lo aí sobre essa manifestação, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que pediu, então, que o ministro Dias Toffoli ou reconsidere a decisão, que é muito difícil e pouco provável, né, Silvio? Ou que o caso seja, então, levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal, caso o pedido aí do Procurador-Geral da República não seja atendido pelo ministro Dias Toffoli. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Cauti, Augusto. Boa noite para quem nos acompanha. O Procurador-Geral da República verbaliza, vocaliza, coloca no papel tudo aquilo que nós temos dito ao longo de semanas. Aliás, a própria imprensa tradicional aparentemente despertou para aquela que é a maior excrescência da história do judiciário, a anulação de todas as multas, a anulação das condenações, a anulação do processo envolvendo a Odebrecht, a empresa que estava no epicentro da Lava Jato, no epicentro do Petrolão. Esse escândalo aumentativo e sem precedentes na história, não só do Brasil, como do mundo. Olha, Paula, o que o Procurador-Geral da República aponta são tecnicidades, e bastaria isso para que o próprio Pleno se manifestasse contra a decisão monocrática, algo que virou regra do ministro Dias Toffoli. Não há sentido nenhum na decisão do ministro Dias Toffoli. Primeiro ponto é a questão da jurisdição. Não era o foro adequado. Segundo ponto, a delação do Marcelo Odebrecht ela não foi anulada. Ou seja, ele continua sendo réu confesso. Então, como pode, com base no uso da operação spoofing, ou seja, da vaza-jato, aquelas conversas supostamente, eu jamais uso supostamente numa frase, mas aqui eu vou usar, supostamente trocadas entre procuradores da Força Tarefa de Curitiba e o então juiz Sérgio Moro, foram usadas como prova, uma vez que elas eram alvo de ato criminoso, hackeamento, foram obtidas de forma ilegal. E por que eu estou usando supostamente? Porque jamais houve uma perícia oficial com amplo direito de defesa. Isso foi chancelado por Ricardo Lewandowski e o Dias Toffoli herdou todo esse processo. Ou seja, utilizar as provas da Lava Jato para dizer que havia ali uma conversa,
uma armação entre o juiz e os procuradores, serviu para anular toda a prova mais robusta já construída durante a Operação Lava Jato, que encontrou na Suíça terabytes em 7 HDs dos programas MyWebDB e Drozes, que foram furados à broca. E somos repetitivos, sempre lembramos dessas cenas, porque foi aí que começou o fim do fim da Lava Jato. Foi aí que os acordos de leniência começaram a ser desconstruídos. Paula, então é evidente que o Pleno precisa se manifestar. Do contrário, serão todos cúmplices dessa ação de Dias Toffoli, que atuou como ministro do Supremo, mas na verdade era um advogado informal da Odebrecht. Adalberto Piotto, muito boa noite. Como é que você avalia aí essa contestação, essa manifestação do PGR, Paulo Gonet, que pede que o ministro Dias Toffoli reconsidere essa decisão, ou então que leve a plenário para que os 11 juízes possam apreciar, os 11 ministros possam aí apreciar o caso e não por meio aí de uma decisão monocrática como fez Dias Toffoli. Boa noite. Boa noite, Paulo, Augusto, Cauti, Silvio. Eu vou me juntar ao Silvio em alguns aspectos, só vou me permitir ir um pouco além. Acho até, viu, Augusto, eu vou lhe pedir licença, acho que vou me antecipar alguma coisa que você vai dizer. O que o procurador está dizendo é o que o Marcelo Odebrecht disse, ele disse mesmo. Não pode ser apagado. Marcelo Odebrecht deu aquele depoimento em uma colaboração premiada de livre e espontânea vontade. Ele estava acompanhado dos advogados. Nós já reproduzimos cenas aqui do depoimento do Marcelo Odebrecht em que você não o vê ali, digamos, assodado pela pressão de procuradores, sob a arma na cabeça. Não, nada disso. O que o procurador está dizendo aqui é quase que uma lógica semântica. Se o sujeito falou, e ele falou de forma muito, convenhamos, né, de forma muito clara, não pode ser apagado. Mas vamos lá, tem um pouco mais que isso. Ele aplica um conceito de lógica jurídica. Se a colaboração, o depoimento do Marcelo Odebrecht, como já citou aqui o Silvio, não foi anulado, como é que eu não posso ou devo desconsiderar este fato na análise que aí vem um problema absolutamente monocrática de um juiz do Supremo, no caso de Dias Toffoli, que ofende a própria história, inclusive no que o Supremo jogou contra a Lava Jato. Porque, vamos lá, duas decisões são talvez as maiores da relação, digamos, ambígua do Supremo com a Operação Lava Jato. Aquela decisão, por exemplo, da derrubada da segunda instância, de prisão depois de segunda instância, o que permitiu, por exemplo, que permitiria, por exemplo, Lula se candidatar, mas mais que isso. Aquela decisão também da mudança do CEP, né? O CEP de Curitiba não vale para esse julgamento, o que é também uma excrescência jurídica, mas ambas essas decisões foram referendadas pelo Pleno do Supremo. Como é que agora um juiz, de forma monocrática, quer apagar um depoimento que não foi apagado, não pode ser apagado, e essa é a alegação, inclusive, do próprio PGR. O que o doutor Gonet está dizendo aí, quando tem que criticar, criticamos, mas convenhamos que agora ele está defendendo meramente uma lógica jurídica. Ele está defendendo a verdade, o fato. Mais que isso, né? Eu vou repetir. O que o Marcelo Odebrecht disse continua dito. Não foi apagado dos autos. Como é que você ignora, como está querendo fazer crer o ministro Toffoli, ignora uma coisa para tomar uma decisão, mas aquela coisa continua existindo. Não tem nulidade absoluta. A colaboração continua existindo. E o que ele disse, ponto. Incrível como as coisas óbvias precisam ser ditas na República Brasileira, né? O que o Gonet está fazendo aqui é dizer as coisas mais óbvias no direito e no simples trato dos fatos. É só isso. Carlo Cauti, muito boa noite. Você que segue aí no Centro-Oeste, em Goiás, seja bem-vindo, Carlo Cauti. Quero ouvi-lo também em relação a essa manifestação da Procuradoria-Geral da República, aí do procurador Paulo Gonet. E ele tem dois argumentos, dois pontos que chamam aí a atenção nessa manifestação, né? Uma delas é levantar essa questão que realmente a delação premiada, o acordo de colaboração premiada não foi invalidado pelo ministro Dias Toffoli. E tem uma outra questão que o Gonet levanta, é que o acordo da Odebrecht ele foi homologado, foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça do Paraná.
porque o ministro Dias Toffoli, na sua decisão para anular as condenações, ele disse que o juiz Sérgio Moro havia sido parcial e teria agido em conluio com a acusação. E Paulo Gonet diz, mas espera lá, o acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal e não tem nenhuma relação com a 13ª Vara Federal de Curitiba. Boa noite, Cauti. A gente não está te ouvindo ainda. Ainda não? Então, enquanto a gente restabelece o som de Carlo Cauti, jogo aqui para Augusto Nunes. Muito boa noite, seja bem-vindo, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, grande Piotto. Prazer estar com você aqui. Meu irmão Silvio, Carlo Cauti, nosso viajante. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos ao cerne da questão. O Dias Toffoli está tentando se livrar, está tentando destruir ou anular provas de que ele, precisa ser investigado, porque ele é denunciado, foi denunciado segundo a confissão do Marcelo Odebrecht, é o Toffoli, o amigo do meu pai. Estava ali nas planilhas do Departamento de Propinas da Odebrecht. Eu peço ao Silvio, tem uma memória fantástica aí, que me corrija se eu errar as datas aqui. Mas antes disso, voto monocrático, tomando uma decisão desse porte, é um completo absurdo. Eu também exijo que os ministros, que o plenário todo se manifeste. Vamos ver o que dizem os budinhos do Bolsonaro, vamos ver o que diz o Gilmar Mendes, inventor da absolvição por excesso de provas, no caso no julgamento da impugnação da chapa Dilma Temer. Vamos ver o que diz a Carmen Lúcia. Vamos ver o que dizem todos. Não venha com essa de voto monocrático, não, que é incumbir um de fazer o serviço sujo e você ficar fingindo que não concorda, mas não pode falar porque, meu Deus, são superjuízes, aí não pode ser contestado sequer por outros superjuízes. Agora, vamos lá. Em 2016 foi feita a confissão, é isso, Silvio? Na primeira troca de recados, e-mails, de e-mails, acho, que entre o Marcelo Odebrecht e diretores da empresa, o Toffoli foi chamado de amigo do meu pai em 2007, já nessa época. Em 2016, foi feita essa confissão, essa revelação gravada, é isso? Pois bem, a Odebrecht, quando deu sinais de que faria, o Marcelo Odebrecht, em nome da Odebrecht, quando ele disse que revelaria fatos importantes, numa delação premiada, imediatamente, no dia seguinte, houve aquele diálogo entre o Romero Jucá e o Sérgio Machado, que era um dos diretores de um puxadinho importante da Petrobras. Ele disse: é preciso conter a sangria, juntando todo mundo e tal. O Toffoli está insone com isso desde 2016. Desde 2016. E ele esperou até 2019 para abrir aquele inquérito ilegalmente, para acabar com essas ofensas, insultos
ao Supremo Tribunal Federal, a integrantes do Supremo, porque isso ameaçava o Estado de Direito, etc., etc., e incumbiu o Alexandre de Moraes de relatar, de comandar esse inquérito. E a primeira investida da dupla, que foi logo no começo do ano, foi em abril, foi desastrada a estreia da dupla, né? Porque eles tentaram censurar a revista Cruzoé, que deu na capa essa revelação. O amigo do meu pai é o ministro Toffoli. 3 dias depois de decretada a censura e de ter convocado editores da revista para prestar depoimento à Polícia Federal, então ele recuou, porque naquela época ainda restava um pouco de vergonha à imprensa velha e os jornalistas reagiram contra aquela censura descarada. Eles recuaram, mas não desistiram disso. E, finalmente, com essa decisão absurda, o Toffoli se livrou do processo, ou tentou se livrar, anulando o que disse o Marcelo Odebrecht. E é a mesma coisa que eu compareci a uma delegacia e olha que eu matei. É isso aí, pessoal. A verdade é que a PGR critica, questiona e logo depois eles, né, já estão do lado conversando e a PGR defendendo os ministros. Então, assim, não vale muito a objeção da PGR, a contestação da PGR, não vale muita coisa. O que vem em conta é que eles querem, porque querem apagar da memória da gente o acontecimento da Lava Jato. Eles querem porque querem apagar da nossa mente aquele acontecimento da Lava Jato, mas não consegue, cara. Não adianta querer fazer isso porque não vai conseguir. Os brasileiros estão lembrando cada vez mais, enquanto mais eles tentam tirar da memória do brasileiro, mais o brasileiro lembra desta operação que prendeu ali pessoas de esquerda, a maioria de esquerda, que prendeu até mesmo o atual presidente, ficou retido por conta da Operação Lava Jato. Não tem como, a não ser que ele tivesse aquele mecanismo dos Homens de Preto lá do filme lá, né? Daquele filme científico lá, colocasse no rosto de todos os brasileiros e fizesse esquecer, porque não tem como. Eu lembro de tudo que aconteceu desde o começo, que foi em 2014, quem foi preso, o que confessaram, e tem aí os vídeos na internet ainda, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agradeço pela companhia e não se esqueçam de, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Então o seu like, o seu comentário faz uma enorme diferença para a gente. E também não se esqueçam de ativar o sininho.